o crescimento. Isso é tremendo, hein? Atos 2:47, ó. Isso aqui é uma coisa que tem que estar no coração das pessoas. Louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Não é? Então, a liderança na igreja primitiva permitiu a ela desenvolver um crescimento natural. Eles não perseguiam crescimento, mas eram obedientes, comprometidos, tinham relacionamentos saudáveis e fé. O crescimento é uma consequência da liderança bem-sucedida. Em Atos capítulo 5, vemos os ingredientes que permitem à igreja que ela cresça. Então vejamos, né, essa questão do crescimento. Já que o nosso amigo pastor Rogerinho está no tom sobre tom aqui, você vai nos falar sobre o crescimento aqui. Mas é muito interessante, Guerra, quando a gente para olhar o aspecto do crescimento, e nesse caso hoje a gente está focando no crescimento da igreja, mas no crescimento de uma maneira geral. Nós temos o crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento físico, né? Um crescimento nas diversas áreas da vida, né? Porque nós nascemos exatamente para viver esse crescimento, essa curva crescente ao decorrer da vida, né? Agora, é muito interessante a gente ter essa convicção de que o crescimento ele vai acontecer, mas se ele não acontece de uma forma saudável, ele vai chegar a determinado ponto onde era melhor não ter crescido, né? Com certeza. E esta é uma realidade. Então, muitas vezes, nós passamos por desenvolvimentos, passamos por experiências e crescemos, não é? E crescemos de uma maneira disforme ou às vezes crescemos de uma maneira não saudável e isso acaba trazendo problemas que dificilmente terão como consertar no meio do caminho, né? E as consequências virão. Então nós temos, por exemplo, situações onde há um crescimento físico, mas não há um crescimento emocional compatível, né? Então, a pessoa cresce fisicamente, né? E o tempo passa cronologicamente, mas ela fica sem crescer emocionalmente. Então, há distúrbios e esse crescimento, para ele ser um crescimento saudável, ele precisa acontecer acompanhado de todos os fatores juntos, né? Então, aí sim. Então, nós temos dentro não só do contexto de igreja, mas do contexto geral, né? Se a pessoa, à medida que cresce fisicamente, ela cresce emocionalmente, né? No sentido de amadurecimento e crescimento, e ela também cresce espiritualmente, aí nós vamos ver uma vida muito mais abrangente e muito mais satisfatória. Por quê? Tanto corpo, alma e espírito estão caminhando sempre na mesma direção. E assim, um não pesa, não é, para o outro. Exato. Então, muitas vezes nós temos, dentro do contexto, né, pessoas que crescem muito espiritualmente, mas não crescem emocionalmente. Exato. E aí vão espiritualizar tudo e resolver tudo baseado na espiritualidade, mas são infantis nas suas emoções, nas suas decisões, escolhas, não é? Né? Escolhas, e isso vai gerar problemas. E outra questão paralela, cresce muito emocionalmente, mas não cresce espiritualmente, aí tende ao racionalismo, ao humanismo. Por quê? Porque o espiritual não acompanhou o crescimento intelectual e emocional. E isso também acontece quando envolve o físico. Quantas pessoas nós temos, né, que estão com uma idade emocional lá embaixo e uma idade cronológica lá em cima, né? Então elas se comportam como criança aqui, né? Ao passo que deveria se comportar como adulto aqui embaixo.
Né? Então, são distorções e que acontecem no contexto da igreja. Não, direto, né? Partindo do pressuposto que nós temos uma visão, então, tricotômica, né? Sim. Dentro dessa visão de corpo, alma e espírito. E a gente tem lidado com isso praticamente todos os dias na Clínica da Alma, né? Por quê? Porque isso vai gerar distúrbios, vai gerar desequilíbrio, né? Tanto emocional, espiritual, até mesmo físico, né? E por que as pessoas estão tendo essas dificuldades, né? Normalmente por situações de feridas, né? Situações aí as mais diversas desde a infância, desde o período intrauterino, né? De gestações, gravidez desejada ou indesejada, e aí por diante é aquilo que a gente tem ministrado lá na Clínica da Alma e tem gerado situações tão difíceis, né? Na vida das pessoas, mas pela graça do Senhor, o Senhor tem dado a oportunidade de haver transformação, restauração, né? E uma coisa interessante, Rogério, que a gente vai pegando como base a igreja, e por que a igreja ela se mantém, mesmo diante de tantas, né, situações adversas, por mais de 2000 anos? Porque o seu nascimento foi saudável e a base do seu crescimento também foi saudável. Verdade, não é? verdade. Houveram distorções, houveram situações, né, e adversidades, mas ela se manteve. Por quê? Porque ela tinha um eixo, ela começou a crescer e a crescer de forma saudável, e é isso que a gente vai ver hoje, baseado nesse texto. E eu só quero dar um recadinho para os nossos queridos pastores, né, colegas de ministério. Sabe, queridos, para nós que trabalhamos assim com a igreja, ou seja, com as ovelhas, né, estamos à frente de ministérios, é importante que saibamos e entendamos essas coisas que nós estamos falando hoje, né, primeiro para que nós sejamos restaurados e curados, né, para poder ajudar a restaurar e curar as pessoas, porque para nós que trabalhamos nessa área é muito fácil percebermos líderes com essas realidades de enfermidade e trazendo uma compensação emocional, muitas vezes, e espiritual, trazendo um jugo sobre a vida, né, das ovelhas, né, e aí traz os problemas sérios, ok? Vamos lá, Reverendo Guerra. Olha, nós temos aqui uma coisa assim que os apóstolos tinham, é a questão da simpatia. Diz que as pessoas olhavam para eles assim e sentiam atraídas pela simpatia deles. Mas nós vamos falar de uma coisa aqui que tem a ver para que haja essa simpatia, que é a pureza. Exato. Entendeu? Não se contentaram com nada menos do que a integridade. Isso é muito importante. A pessoa olhava, a pessoa sentir essa segurança, sentir essa firmeza, sabe? Sentir essa simpatia, sentir esse carisma da pessoa. Então eles tinham isso para passar. E isso tudo vinha da pureza, questão espiritual, aquela limpeza interior, aquela forma de olhar realmente e as pessoas sentirem segurança com as pessoas. Não é isso, pastor? Eu só queria, Guerra, ressaltar que o texto que nós tomamos como base é o texto que fala sobre o crescimento, que está no capítulo 2, que é a referência bíblica. Mas o nosso roteiro, ele está baseado no capítulo 5. Sim, né? Com certeza. Por quê? No capítulo 2 ele tem um crescimento, mas no capítulo 5 nós vamos ver como que esse crescimento e por que esse crescimento... Foi bom você ter falado isso. Então, porque aí fica assim, fica claro para você, e aí você pode acompanhar. Nessa questão da pureza, inclusive, nós já fizemos um programa essa semana falando do quanto era visível essa pureza. Porque nós falamos a respeito exatamente da situação de Ananias e Safira, que morreram por causa da mentira, né? Porque mentiram ao Espírito de Deus. Então, essa questão da pureza ela é extremamente importante e você vai ver isso logo no princípio do capítulo 5, entre o verso 1 até o verso 11, você vai ver o quanto essa pureza, né, no princípio da igreja, ela era necessária. E essa pureza também é necessária no nosso crescimento. Por isso que a infância é sinônimo de inocência. A infância é sinônimo de pureza, né? Porque o princípio básico para um crescimento saudável é começar com a pureza e com a inocência. Verdade. Não é? Tremendo, né? Uau. Nós temos aqui algumas participações já. Nós temos aqui o DDD 51, os nossos queridos irmãos lá do Rio Grande do Sul.
Bom dia, pastores amados, vocês são canal de bênção em nossas vidas. Este é o melhor programa da TV. Obrigado, né? Mas tem outros programas bons também, né? Muito bons. Não perdemos um programa de vocês. Deus continue abençoando vocês e as suas famílias poderosamente. Amém. Nós recebemos em nome de Jesus. A irmã Zênia, o André e a Andressa, obrigado, viu, queridos, pelo carinho, lá do Rio Grande do Sul, participando e acompanhando o programa. Louvo a Deus por este programa e pela vida de vocês. Ontem fui muito abençoado através da mensagem, amém. Deus me visitou em meu leito de enfermidade, glória a Deus. Amém. Grande é o Senhor, é o Wilson do bairro Santa Mônica. Glória a Deus, Wilson, que o Senhor continue visitando você, independente de onde você esteja, não é? Para o louvor da glória dele, glória a Deus por isso. Temos uma outra participação, olá. Eu sei que o assunto é diferente, mas gostaria de sugerir um tema para o próximo programa. O dom de discernimento de espírito. A Roseli está registrado, viu, Roseli? Então, a sua sugestão, pastor Rogerinho, a respeito sobre isso. Embora a gente já falou um tempo atrás, né? Já falou sobre os dons. Quando nós falamos sobre os dons do Espírito Santo. Se você quiser, é só procurar no próprio site, né, daqui da redesuper.com.br, aí entra ali no De Tudo Pouco, Clínica da Alma. E ali tem quase 4 anos de, né, vamos chegar aos 4 anos de programa da Clínica da Alma, tá bom? Mas eu creio que no devido tempo oportuno a gente possa voltar e retomar novamente esse tema. Obrigado, mas está registrada a sua sugestão. DDD 24, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui é a Rafaela de Valença, do estado do Rio de Janeiro. A minha mãe e meu pai, Alexandre, casal missionários da determinada igreja. Agradecemos as orações pela minha avó, a Maura, que fez a cirurgia ontem e está bem. Amém. Que Deus abençoe o programa cada vez mais e venha continuar ajudando os cristãos para fortalecendo cada dia. Amamos o programa, Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus, né? Que o Senhor seja dada a glória por essa resposta. Rogério, nós temos aqui 2 situações. A primeira é o poder. Procurar um poder sobrenatural que lhes permitiu resolver as necessidades encontradas. Segunda é a perseguição. A oposição serviu para fortalecê-los em suas convicções. Então nós vimos com o poder que lhes foi dado e tudo, e depois veio a perseguição, que também é importante, né, para mostrar que Deus está atuando e que está incomodando o inferno. Não é isso? A questão, Guerra, do poder, ela é muito interessante porque o poder ele demonstra a força que está dentro. Não é? E nesse processo de crescimento, demonstrar uma força interior é extremamente importante. Porque ninguém cresce se não se alimentar. Com certeza, não tem jeito. Né? Não tem jeito, por isso que nós precisamos comer. Não é? Com arroz. Esse horário, então, você já deve estar aí com o seu prato quase pronto, né? Isso. Dá até para sentir o cheiro. Mas esse poder é um poder que ele vem, inclusive, validar a mensagem que é ministrada e pregada. Então, é importante que hajam 3 coisas extremamente importantes, né? Primeiro, a pregação da palavra, né? A manifestação de poder e o testemunho. Essas 3 coisas são 3 coisas fundamentais para o crescimento da igreja e fazer com que a igreja realmente se mantenha, né? Agora, a questão da perseguição, ela é importante, por quê? Porque quando nós somos perseguidos, nós automaticamente saímos da nossa zona de conforto. Não porque queremos, mas porque somos obrigados a sair da zona de conforto. Certeza. Não é? Então, aí é aquele negócio, se você levar isso para o lado físico, né, quando você passa por um momento de tensão e pressão, automaticamente você tem que fazer mais atividade física. Isso. Fazendo mais atividade física, você desenvolve mais os seus músculos, não é? E, consequentemente, vai crescer mais saudável, não vai ficar nada atrofiado. A perseguição foi extremamente importante nesse aspecto. Por quê? Eles tiveram que sair da zona de conforto, do seu lugar natural. E outra coisa interessante que a perseguição faz você ser mais criativo.
não é? Então, se daquele jeito não vai, né? Eu não posso fazer, então eu vou inventar um outro jeito de fazer. Exato. E isso é importante. E só cria o ativo? Oi? Porque normalmente o ativo é quem cria. O inativo está parado. No inativo não cria nada. E normalmente está alijado, né? Normalmente o inativo está parado. Tinha que ser essa pergunta. Tinha. Hoje é sexta-feira, né? A gente tem que relevar, né, gente? Paz do Senhor, pastores. É o irmão Magno, da Academia de Corumbá. Nós estamos falando lá, ó, de malhação. Olha aí, Magno. Entende, né? Você entende, viu, Magno? Isso aí, que bom. Estamos ligados na Clínica da Alma. Vocês são a bênção de Deus nas nossas vidas. Estamos aprendendo com o Espírito Santo através das suas vidas. Obrigado. Um abraço, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Muito bem, vamos lá, mais um aqui. Pastores abençoados, e o que devemos fazer para que esse crescimento espiritual e emocional cresçam juntos? Deus abençoe. É a Joanice de Santa Catarina. Nós vamos falar já. Segura aí, aguenta. Não tenta chegar no fim logo, viu? Temos que passar pelas etapas. Tem que fatiar a coisa. Isso. Tenha paciência aí. Tira a ansiedade aí, fica tranquilo aí, tá? Nós temos aqui também a proclamação, que proclamaram sua mensagem com avidez. E a prioridade, definiram claramente quais eram suas prioridades e isso lhes permitiu tomar decisões com maior facilidade. Eu creio, pastor Rodianinho, na questão da proclamação, mas eu vejo aqui a questão de definir essa questão de prioridade. Sim. Ter a definição, porque isso aí permitiu tomar decisões. Quando você prioriza, né? Gostou? Verdade. Prioriza. Sim. Tá, hoje está animado, né? Tá. Eu acho que é a influência da cor que Eu eu acho tô usando. É o Mas tom sob tom. Meu A Deus. questão da proclamação, Guerra, a gente já até falei um pouquinho, né? Que é a questão da necessidade de falar, né? De pregar, que é a proclamação da mensagem que você tem, que é testificada através do poder, né? E ver isso através do testemunho na vida dos apóstolos e da própria igreja. Né? Agora, tem uma questão, e é essa a questão que você colocou, que é a questão da prioridade. A prioridade é exatamente o ponto crucial dessa visão de crescimento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.